Esta Hoje nós... conferência será gravada agora. Júnior? Opa, estamos aqui. Estou ouvindo sim, Márcio. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro que nós estamos adotando, né, como estudo nesses dias, Pecados Intocáveis. E o capítulo 11 vai falar hoje sobre orgulho, o tema é orgulho, ok? Então, mais uma vez, quem terá a oportunidade de colocar, trazer para a gente na lição nesse domingo, será o professor Márcio. E eu vou passar então a palavra para ele e que possamos então ser abençoados. Antes vamos orar e assim que orarmos, Márcio terá então a oportunidade então de nos abençoar mais uma vez com a exposição da palavra do Senhor, usando como base o capítulo 11 do livro que nós estamos estudando. Oremos. Deus eterno e bendito, louvado, Senhor, engrandecido, seja o teu santo nome. E louvamos ao Senhor, porque, como vimos hoje pela manhã, o Senhor sempre está conosco, ó Deus. O Senhor está presente, o Senhor promete, o Senhor e cumpre, pois o Senhor não é homem para que minta. E isso nos traz conforto, ó Deus. Nos traz segurança, nos traz ânimo e, sobretudo, ó Deus, fortalece a nossa alma. Que a tua palavra, Senhor, viva e eficaz, que nunca, que jamais volta vazia, pois ela é eterna. Ela seja, Senhor, aquela centelha, seja a chama, ó Deus, que nesse período, ó Deus, de isolamento, de afastamento, ela nos mantenha, ó Deus, em primeiro lugar, unidos a Cristo. Nunca esqueçamos disso, ó Deus, que em Cristo nós somos ramos vinculados à videira e essa videira nos traz alimento sólido, alimento para a nossa alma. E também, Senhor, não esqueçamos que fazemos parte do teu corpo. Fazemos parte da igreja visível e invisível do nosso Senhor. E essa igreja, ó Senhor, visível, espalhada pelo mundo, Senhor, em comunidades, em templos, ó Deus, em famílias, que ela seja viva, que ela permaneça unida, que ela seja atuante, que ela seja operosa em oração, Senhor, e em obras. Crendo que aquele que começou, Senhor, boa obra em nós, há de concluí-la. E o Senhor abençoe também o Senhor professor Márcio nesse momento, que ele seja, o Senhor, dirigido por Ti, tenha sabedoria, tenha também esse ânimo para continuar, Senhor, nessa empreitada que é nova para todos nós, e que possamos ser alimentados, mente e coração, para que possamos, ó Deus, durante este dia, refletirmos nas Tuas santas palavras, e como bálsamo, como refrigério para o nosso ser, ó Deus, possamos receber, Senhor, a Tua disciplina e chorar, Senhor, pelos nossos pecados e clamar para que esse tempo seja abreviado. Em nome de Cristo, que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém. Vou colocar, Márcio, aqui você para compartilhar a tela, tá? Só um minuto. Ok? Já está com você. Eu vou aqui desligar aqui meu áudio e meu vídeo nesse momento, tá bom? Deus abençoe. Fica aí no vídeo, rapaz. Pronto. Bom dia a todos. Hoje a gente vai estudar o capítulo 11, né? Nosso livro, seguindo a sequência. E o tema de hoje é o orgulho. O orgulho. Revisando um pouco, né? Na aula passada a gente viu, a gente estudou o tema da ingratidão, capítulo 10 do livro. E a ingratidão para com Deus, especificamente, que foi o tema do nosso estudo, ela pode ser definida como o sujeito achar normal receber todas as provisões materiais e bênçãos espirituais
que Deus tem ricamente despejado sobre nós e deixar de agradecer. Então, é encarar as bênçãos que Deus, por sua graça, nos concede, sem nenhum mérito da nossa parte. Encarar essas bênçãos como nada mais do que a obrigação de Deus e, por isso mesmo, nem sequer agradecer por nenhuma delas, né? Nem as bênçãos materiais com as quais Ele nos cerca, nem as bênçãos espirituais, começando pela a sua pessoa, a sua presença, a salvação que temos nele, a salvação que temos em Cristo. Tá? Então, vimos que a nossa vida deve ser uma vida inteira de gratidão. Né? O texto que vimos em Efésios 5:2, 1 Tessalonicenses 5:8, falam que devemos ser gratos por tudo e em tudo. Gratos por tudo, por todas as coisas que nos acontecem, e gratos em todas as circunstâncias. Não porque todas as coisas sejam boas em si, mas porque sabemos e confiamos que Deus está conduzindo todas elas para um bom fim, né? Para a sua glória e para a edificação da sua igreja. Ok? Então, hoje nós estudaremos, como eu disse, o orgulho. Esse é mais um pecado intocável, um pecado sutil, um pecado que nós aceitamos sem nos dar conta. Mas não o orgulho em si, né? Há várias manifestações possíveis de orgulho, inclusive o orgulho aberto, aquele orgulho que todo mundo vê que não é sutil, né? O sujeito que é claramente orgulhoso, abertamente orgulhoso, mas não é disso que a gente vai tratar. O livro vai tratar de 4 manifestações do orgulho. 4 manifestações do orgulho. Primeiro, como é que a gente definiria orgulho? Orgulho a gente pode definir como Paulo coloca lá em Romanos 12:3, quando ele pede aos cristãos que ninguém pense de si mais do que é devido. Ninguém pense acerca de si mesmo mais do que é devido, tá? Então, o orgulho, ele passa por aí. É você fazer uma avaliação errada de si e achar-se demais. Presumir que você é alguma coisa e quando na verdade não é, tá? Então, o livro vai tratar, esse capítulo vai tratar de 4 manifestações do orgulho, né? O orgulho moral, o orgulho doutrinário, o orgulho das nossas realizações, o orgulho que sentimos das coisas que fazemos, que conquistamos, e etc. E o orgulho de um espírito independente. Aqueles que são orgulhosos por terem um espírito independente. Tá? Então, pela ordem aqui. O orgulho moral. O orgulho moral, a gente pode também chamar de moralismo. Moralismo. Essa palavra moralismo, normalmente ela é dirigida contra nós sempre que nós tratamos com algum ímpio, ou mesmo com cristãos, de assuntos que desagradam, que ferem a conduta das pessoas, né? Então, sempre que a gente tenta apresentar a visão da palavra de Deus a respeito de um determinado comportamento, né? De uma determinada ação ética, as pessoas então se voltam contra nós, feridas, e dizem, não, isso aí é moralismo, isso aí é moralismo. E o que é, então, moralismo? Como é que a gente pode definir esse orgulho moral? Com isso, não estou dizendo que a acusação é verdadeira, né? O orgulho moral a gente pode definir como um sentimento de superioridade moral. Sentimento de superioridade moral. É você olhar para as pessoas e você se sentir melhor do que elas em razão da sua conduta, da sua ética, das suas escolhas de vida, das coisas que você faz, que você pensa, tá? E por isso você é superior moralmente. Então,
não é algo que só se manifesta entre os cristãos. Todos os homens estão sujeitos a essa falsa avaliação de si mesmos, a se acharem moralmente superiores. Então, esse sentimento de superioridade moral, ele vai se expressar e se manifestar em qualquer esfera da vida, em todas as esferas da cultura, né? Na política, na economia, na ecologia, na ação social, por adesão a uma corrente ideológica ou a outra. Então, você tem lá um sujeito que pensa, e esses erros já produziram mais mortes do que qualquer outra coisa. O sujeito que pensa que a sua opção política, a sua filiação política o torna superior moralmente às escolhas políticas de outros. E levando isso às últimas consequências, como no caso do nazismo, fascismo, comunismo, alguns se julgaram tão superiores moralmente e tão imbuídos assim de uma missão moral no mundo, que começaram a se sentir no direito de suprimir a vida daqueles que não participavam, não concordavam com a sua corrente política. Isso acontece também em razão de visão econômica, né? Às vezes nós temos uma visão, nós sabemos que ela é certa, porque senão não a teríamos, né? Nós aderimos àquela visão com a convicção genuína de que estamos pensando a coisa certa e a melhor forma de se pensar sobre aquele assunto. E aí nós começamos a ver pessoas que pensam diferente, como pessoas incapazes, como pessoas moralmente inferiores, né? Não estão tão iluminadas, não são almas tão iluminadas quanto nós. E isso se refere a qualquer assunto, né? Você vê alguns que pensam ter a visão correta dos problemas sociais, de como resolver os problemas sociais. E eles começam a ver todas as pessoas que pensam diferentes como pessoas insensíveis e moralmente inescrupulosas, que não pensam no próximo, e por aí vai. Então, de um lado ou de outro, em qualquer espectro político, de um lado ou de outro, de qualquer questão política, econômica, o que você pensar, há a chance de que nós possamos nos sentir dessa forma, superiores moralmente, achando que as nossas escolhas de pensamento, de ação, nos tornam melhores do que as outras pessoas, e por isso nós até podemos desprezá-las em razão do que elas escolhem. Tá? Então, o moralismo, ele é uma armadilha para os cristãos, uma armadilha na qual nós caímos com facilidade, mas sem perceber, por isso é um pecado sutil muitas vezes. E essa armadilha, ela ocorre, essa sutileza ocorre em razão da permissividade da nossa sociedade atual. Então, como é que isso funciona? Em razão de termos sido salvos por Cristo, dele ter nos tirado do reino de trevas para o reino de luz, de termos a influência do Espírito Santo, de termos a lei de Deus conosco. A tendência, e é para isso que fomos chamados, que vivamos em boas obras, vivamos vidas retas, vidas de arrependimento. Não sem pecado, mas sempre chamados ao arrependimento. E, normalmente, evitando os pecados mais grosseiros, né? É assim que é. Mas na sociedade não é assim. Você está lá e você vê o sujeito que tem cinco casamentos diferentes já. Outro que nunca casou, mas já teve 3 mulheres, tem um filho com cada uma. Outro que é homossexual. Pecados grosseiros, pecados... Você não precisa nem convencer o sujeito de que ele está errado. Ele sabe. Muitas vezes. Então, desses pecados, nós facilmente nos afastamos ou reconhecemos de cara que são errados. Só que, dada a generalização desses pecados,
Porque essas coisas que antes eram absurdas, ou que, segundo a palavra de Deus, são absurdas, se tornaram comuns e normais e corriqueiras. Em todas as famílias você vê isso, em todo ambiente de trabalho, em todo lugar que você vai. Nós passamos, então, a nos achar moralmente superiores a tais pessoas, em razão da nossa conduta. Porque, olha só, nós não vivemos dessa forma. Essa é uma forma abominável de viver. E quão distante nós estamos disso aí. Então, começamos a nos comparar com tais pessoas e a nos julgar melhores do que elas, porque não estamos naqueles pecados grosseiros, naqueles pecados claramente condenados, não só pela Escritura, mas por outras pessoas à nossa volta, que às vezes nem cristãos são. Então, aqui não se trata de odiar o pecado e amar o pecador. É disso que você está falando, Márcio? Então, a gente deve amar as pessoas e odiar o pecado delas? Não, não é isso. Então, Deus não odeia pecados abstratos. Deus odeia e se ira contra pecadores concretos, reais, que cometem tais e tais pecados, tá? Então, as pessoas precisam saber que a ira de Deus não é que Deus não as ama, mas odeia o pecado. Deus está em inimizade com elas. Elas se puseram em inimizade com Deus, porque não estão submetendo-se à sua lei. Ok? Esse é o ponto. E o problema também não está na condenação de tais pecados. Então, para evitar o moralismo, para evitar o orgulho moral, é bom que eu me abstenha de julgar. É bom que eu me abstenha de condenar certos pecados. Não é isso. Não é isso. O problema não está na condenação de tais pecados, mas em desdenhar das pessoas que os cometem, fazendo-nos superior a elas, como se nós mesmos não estivéssemos sujeitos às mesmas coisas, não fosse a graça de Deus, como se nós mesmos não fosse a graça de Deus, não estaríamos agora em um lugar pior do que ela se encontra. Ou alguém duvida de que todos nós caímos de uma só vez, nos fizemos inúteis, nos extraviamos todos, e há em nós a capacidade para toda sorte de pecados, toda sorte de males. É o que se chama na teologia de depravação total. Depravação total é isso. Então, abra comigo aí Lucas 18, 9. Lucas 18, 9, para nós vermos a quem foi que Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu. Vocês conhecem esse texto. Então, a atitude do fariseu, ela ilustra exatamente essa posição de orgulho moral, essa posição de moralismo. O sujeito que está lá, em pé, e ele está, supostamente, é um homem religioso, está falando com Deus, está buscando a Deus em oração. Mas qual é a sua oração? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como tais homens. Então, é esse orgulho moral, é essa autojustiça, esse senso de justiça própria que está dirigindo a religião daquele homem e demonstrando que a sua religião é falsa. Tá? Veja o que Cristo fala em Lucas 18, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Propôs também esta parábola a quem? A alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, a parábola de Cristo não foi para dizer assim, olha, não fala mais de pecado aqui. Não julguem as pessoas. Não. Quem mais condenou, quem mais apontou a hipocrisia daqueles homens, a religião falsa e uma série de pecados que estavam ali visíveis do que Cristo. Cristo apontou e reprovou e chamou os homens ao arrependimento, tal como João Batista, seu antecessor, havia feito. A parábola que Jesus conta não é contra o ódio ao pecado,
ou para fazer de conta que as coisas estão bem. Jesus propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e assim desprezavam os outros. Desprezavam os outros. Então, isso é o moralismo. É confiar na sua justiça, é olhar para si e dizer, nossa, como eu sou bom. Esse cara que trabalha comigo está perdido, mas eu não. Eu jejum, eu dou o dízimo, eu acompanho as devocionais de manhã e de noite da igreja. Só não vou lá porque não está permitido. Mas esses que estão aí estão perdidos. Lembram dessa passagem de Eclesiastes 7:16, quando o sábio diz: não sejas demasiado justo, nem demasiado sábio ou santo, porque te destruirias a ti mesmo. Então, quando olhamos para essa passagem, nós pensamos, olha, se a nossa vida deve ser uma vida de santidade crescente, de progressão na fé, cada vez mais justos, a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada dia mais parecidos com Cristo, mais conforme a sua imagem. Como Salomão agora está nos repreendendo por sermos demasiado justos, o próprio termo demasiado já aponta para algo negativo. Se trata de não da busca por santidade, mas sim desse senso de autojustiça, em que você começa a fazer uma avaliação de si mesmo e uma avaliação errada. Que orgulho é isso, você pensar mais do que deveria a seu respeito. Então, Salomão está dizendo, olha, não seja assim, não seja demasiado justo, não se ache melhor do que os outros, não se ache mais santo que os outros. Você vai se destruir dessa forma. E por que você vai se destruir? Porque você está criando para os outros uma regra na qual você não se encaixa. Essa mesma régua com que você está batendo os pecados dos outros e apontando as coisas, ela vai lhe destruir. Você não vai passar no crivo do seu próprio padrão moral que você estabeleceu. Você está se avaliando mal, você está se julgando puro demais e não está conforme a justiça. Então, é isso que significa. Então, esse é um pecado difícil de ser reconhecido muitas vezes, porque parece, ele se reveste de sensibilidade moral aguçada. Então, quando nós estamos apontando os pecados das pessoas, parece que estamos tão perto de Deus que, então, agora nós estamos conseguindo enxergar os pecados que até antes a gente nem via e achava normais, e agora a gente quer se libertar disso, a gente quer não compactuar com eles e pôr à mostra toda a podridão que há ali, né? Mas o que acontece, na verdade, não é que nosso senso moral, nossa sensibilidade espiritual está aguçada e por isso nós estamos vendo os pecados dos outros. É que nós estamos encontrando reconforto na podridão alheia. Não estamos chorando por esses pecados, não estamos nos contristando por eles. Pelo contrário, estamos no íntimo, em nosso íntimo, achando até bom que tem pessoas que estão piores do que nós, não é isso? Diz que a alegria de alguém que tá mal é encontrar outro pior. Então é isso que nós fazemos, encontramos alguém que está pior do que nós, visivelmente pior do que nós, às vezes não está nem percebendo, e nós estamos encontrando reconforto em comentar toda aquela podridão que a pessoa vive, porque isso, na nossa visão errada, pode fazer parecer para nós, para o nosso coração enganoso, que nós estamos bem. Eu pensava que eu estava mal, mas olha fulano como tá.
Pessoal comentando aqui que travou, tá tudo certo aí? Ok, vamos seguir. Então, não é santidade, obrigado. Não é santidade, não se trata de santidade. Não confunda, não se deixe levar pelo seu coração. E o nosso coração é enganoso demais. É o contrário da santidade, é uma avaliação errada que nós estamos fazendo de nós mesmos. Por quê? Estamos nos comparando com os pecadores. E esse não é o padrão que Deus estabeleceu para nós. Deus, o juiz de Deus, ele começa pela sua igreja, não é pelo mundo. Deus começa, o juízo é pela igreja. A igreja tem o seu padrão, que é a palavra de Deus. Não é para você se avaliar com gente que está pior do que você. Assim, qual o sentido da busca da santidade? Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós vamos nos reconhecer pecadores. E evidentemente que vamos reconhecer o pecado à nossa volta. Mas, em primeiro lugar, como Cristo fala dos fariseus hipócritas, não é ver algo que é um cisco lá no olho do outro e pode ser uma trave no nosso, impedindo completamente a nossa visão. Então, a primeira avaliação que nós devemos fazer é de nós mesmos, e quanto mais próximos estivermos de Deus, mais vamos nos sentir pecador, mais vamos nos sentir miseráveis, mais vamos nos sentir, mais vamos reconhecer e perceber os nossos próprios pecados, a mazela que está lá no nosso coração. E vamos nos afligir pelas nossas transgressões, em primeiríssimo lugar. Então, o Williamson, ele tem no seu comentário, ele comenta, ele ilustra, né, essa questão da santidade, do crescimento de santidade, como um sujeito que está lá numa estrada, caiu na lama, está todo sujo, e vem um carro lá longe. Ele começa a ver uma luz. Então ele não sabia direito como é que ele estava tudo escuro quando o acidente com ele aconteceu, quando ele caiu e aquela coisa toda. E à medida que aquela luz começa a incidir sobre ele, ele percebe que ele está um pouco sujo. Ele percebe que ele está um pouco sujo. Mas ele não está vendo ainda bem. A luz está muito longe. À medida que a luz vai se aproximando dele, ele começa a ver que ele está mais sujo. Está mais sujo. E à medida que quanto mais a luz chega perto, mais ele vê com nitidez a sujeira que está na roupa dele, a lama, o barro, toda aquela impureza, toda aquela imundícia que tá posta sobre ele, que antes ele não via, ele estava no escuro, ele estava em trevas, ele não estava vendo nada. Mas quando ele começa a se avaliar segundo a luz, aí sim a sua sujeira, a sua podridão, o seu estado miserável, degradado, vai se tornando mais e mais visível para ele. Então, pensem no caso de Isaías, e foi assim com todos os santos. Pense no caso de Isaías. Isaías, num determinado momento, lá no começo do seu livro, ele diz que viu a glória de Deus e ele descreve Deus como um santo, santo, santo. E ele se descreve como um homem de impuros lábios. Veja, se você se comparar com o presidente da República, depois de ver aquele vídeo que nós vimos essa semana, é muito fácil você se avaliar e se julgar moralmente superior. Olha, aquilo ali, nossa, eu não falo aquilo. Será que quando Isaías se avaliou como um homem de impuros lábios, ele estava se comparando com outros homens perversos da sua geração? É evidente que não. A sua avaliação sobre ser um homem de impuros lábios, se reconhecer um homem de impuros lábios, veio quando ele se confrontou com a santidade de Deus. Ele disse: Deus é santo, santo, santo. Como é que eu vou anunciar essa palavra? Eu sou um homem de lábios impuros. Como eu vou carregar essa palavra tão santa? Percebe a diferença de avaliação?
Quando nós começarmos, não que os pecados dos homens não devam ser reprovados, não que as palavras torpes ditas pelo presidente não mereçam a nossa reprovação, mas quando nós apenas nos limitamos a nos confortar na miséria que nós vemos no outro, nas palavras que o outro diz, jamais nos reconheceremos a nós mesmos como homens de impuros lábios, homens de lábios impuros, que habitam no meio de um povo impuro. A diferença é essa, irmãos. Então, qual é o antídoto para o moralismo, para o orgulho moral? É não olhar para si mesmo, reconhecer que é só pela graça de Deus que você e eu não estamos naquela situação e agradecemos a Deus por isso. Mas a nossa gratidão não deve ser como a do fariseu. Obrigado, Senhor, porque eu não sou. A nossa gratidão não é olhando para os homens, o estado em que eles estão e nos achando melhores porque eles estão aqui, talvez nós estejamos aqui na nossa avaliação. A nossa gratidão é sem orgulho ou farisaísmo. Sem orgulho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me guiado. Pela tua lei eu sou corrigido. E quanta coisa errada ainda resta em mim, e quanta coisa precisa mudar, e quão baixo é o meu padrão moral, e quão impuros são os meus lábios. Sempre que nós nos confrontamos com o Deus que é santo, 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 e com a sua lei que é perfeita, tá? Sua lei que é perfeita. Em segundo lugar, é identificarmos-nos com a sociedade pecadora em que vivemos e clamar como Esdras clamou, como Daniel clamou, como Isaías clamou: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os pecados a que nós estamos sujeitos hoje são os pecados da nossa geração. É o espírito do nosso tempo que está à nossa volta. E que às vezes nós condenamos com uma veemência tão grande, mas não com um coração sincero, não com compaixão pelo próximo, não com uma consciência das nossas próprias faltas, de que não fosse Deus, estaríamos pior, igual ou pior do que qualquer um dos ímpios, ok? Então esse é o primeiro ponto. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar no comentário que eu vou tentar acompanhar aqui, porque como são 4 pontos, é bom que a gente trate das questões ponto a ponto, tá? Então, vimos o orgulho moral, o moralismo, né? A manifestação sutil. E agora, um outro orgulho que é apresentado pelo autor é o orgulho doutrinário. É muito parecido, muito semelhante ao anterior, só que agora tratando especificamente de questões doutrinárias, questões de fé, tá? O orgulho que nós temos, que nós sentimos quando nós nos achamos certos e corretos em relação à nossa posição doutrinária, ok? Então, é a presunção de que minhas crenças doutrinárias, sejam quais forem, estão corretas. Até aqui tudo bem. Ninguém pensa alguma coisa por achar que está errado. Ninguém adere a uma ideia achando que ela é errada, não é verdade? Quando nós pensamos de uma forma que nós estamos convencidos de que aquilo está correto. E até aí tudo bem. Não temos como falar coisa alguma se nós não pensarmos dessa forma. Não temos como confessar o credo se nós não acharmos que os artigos que ali estão expressam algo da fé verdadeira, expressam a fé verdadeira, resumem a fé verdadeira e as verdades básicas. Então, por si só, isso não é presunção, isso não é orgulho, isso não é errado. Mas o problema está aqui na continuação. O problema não é presumir algumas doutrinas como corretas. Isso nós devemos buscar, isso nós devemos fazer, isso Deus nos manda. Ele nos deu a verdade. O problema está em pensar que quem não concorda conosco nessas questões doutrinárias é teologicamente inferior. Teologicamente inferior.
Dadinha está comentando aqui, muitos calvinistas recém-convertidos passam por isso, infelizmente, e é verdade, né? Quando nós descobrimos a fé verdadeira, quando nós descobrimos as verdades da reforma, isso às vezes acaba por nos colocar em razão do nosso coração. Veja, o problema não está na doutrina verdadeira, o problema é o nosso coração. Então, nós temos a capacidade, em razão do nosso pecado, de perverter qualquer coisa e nos apropriar de forma errada de qualquer coisa boa, né, que Deus nos deu. Então, há essa tendência de pervertermos e nos apropriarmos de coisas corretas e começarmos a usá-las de forma errada para expressar o nosso orgulho, para que as pessoas vejam como nós somos capazes, como nós estamos certos. Tá? E começamos a usar essas doutrinas para bater nas pessoas. Então, é olhar com altivez para quem não pensa da mesma forma. Você não vai dizer que a pessoa está certa. Tá? Não se trata disso, não se trata de agora apagar as diferenças teológicas em nome de não cairmos no orgulho, no pecado do orgulho doutrinário. Então, vamos acabar com esses debates. Não se trata disso. Mas é uma questão do coração. É uma questão do coração. Olhar com altivez para quem não pensa da mesma forma que nós. As pessoas aí, subcrentes, subcristãos. Então, é achar que nosso sistema de crenças nos torna superiores. Ou há uma variação disso, aqueles que acham que o que é superior, a posição superior, e eles se orgulham disso, é não ter um sistema de crenças formal. Olha, eu só sigo a Bíblia. Não venha para mim com Confissão de Westminster, Catecismo, Credo Niceno, nada. É só a Bíblia. Só a Bíblia. Aqui é só a Bíblia. Então, isso é de uma arrogância tremenda. Quer dizer, todos esses homens trabalharam em vão em prol da igreja, porque não precisava, você já tem a Bíblia, né? Você é capaz de interpretá-la de capa a capa, sem auxílio algum. Então, a arrogância, ela se reveste exatamente. Não sou calvinista nem arminiano, eu só sigo Cristo. Nem homem nenhum, nem Calvino, nem Armínio, eu sigo Cristo. Eu não sou de Paulo e nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Então, a superioridade, a sensação, a presunção de superioridade, a falsa avaliação, ela pode se manifestar de qualquer forma. Nós somos muito criativos nas manifestações do nosso pecado. Agora, essas questões do orgulho doutrinário, elas normalmente se restringem a certas doutrinas especiais, certas doutrinas preferidas que nós acalentamos. Então, você vai ver muito isso em relação a certos debates da doutrina da salvação. Você vai ver em relação a debates em relação ao culto, essas manifestações de orgulho e de desprezo pelos outros. Você vai ver em relação à doutrina das últimas coisas. Vai ver em relação a uma série de doutrinas que são descobertas teológicas que às vezes nós fazemos. E nós nos encantamos com aquilo, nós vamos atrás, nós vamos a fundo. E a gente para assim, olha, como é que ninguém está sabendo disso? Só eu? Então, mesmo quando nós nos aproximamos de algo que é verdadeiro, de algo que é correto, o nosso coração nos leva para caminhos maus, nos leva ao pecado. E quando a gente vê, por exemplo, Paulo tratando os coríntios, uma igreja conhecida pelo seu orgulho, pela sua infantilidade, a sua arrogância, no uso dos dons que recebeu, a infantilidade e a falta de maturidade para resolver tantas coisas, Paulo vai tratar da questão daqueles que comiam carne ali, questões adiáforas, questões indiferentes à fé. Tanto faz você comer carne como não comer, tanto faz você beber como não beber, tendo isso tranquilo na sua consciência. Então, Paulo vai tratar de questões adiáforas, em 1 Coríntios,
E ele não vai discordar nem repreender aqueles irmãos que comiam carne. Não vai dizer que eles estavam errados em comer carne. Mas ele vai repreender o orgulho. Depois confira esse texto aí, anote. Ele vai repreender o orgulho daqueles irmãos que faziam daquilo uma questão partidária. Eles não estavam desfrutando da liberdade. Desculpa. Eles não estavam desfrutando da liberdade que tinham em Cristo, que agora são livres, que o ídolo não é nada, carne sacrificada a ídolos, aquilo não é nada, o ídolo não existe. Tendo tranquilo em sua consciência, você pode comer. E eles estavam usando isso para diminuir e ferir a consciência do seu irmão com aquelas questões. Tá? Tal é a nossa maldade, irmãos. Então, devemos sim buscar conhecer a verdade, buscar a fineza teológica, a clareza quanto a questões específicas da doutrina e crescer no conhecimento da Escritura, mas sempre defendendo tais convicções, quando chamados a defendê-las, com humildade. Sempre considerando os outros superiores a nós mesmos. Essa é a exortação de Paulo. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tenhamos entre nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tá? A humildade que houve em Cristo. Então, o antídoto para o orgulho doutrinário. Primeiro, considere em oração se esse não é um dos seus pecados aceitáveis. A primeira coisa a fazer. Porque de cara você pode pensar, não, eu não me encaixo, eu nem gosto de discutir essas coisas. Mas considere em oração se esse não é um dos seus pecados aceitáveis, esse orgulho doutrinário. Reflita, leia, reflita, memorize sobre essa passagem de Paulo, em que, ainda que tratando de questões não essenciais, ele traz um padrão de conduta para os cristãos com relação à humildade. E ore sobre esse texto. E depois, procure identificar com precisão as áreas em que você é inclinado a ser orgulhoso doutrinariamente. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E quando esse assunto entra em questão, aí o seu pecado se revela, aí você vira bicho. Aí você começa a discutir, você sai de si, você começa a ironizar, começa a desprezar e fazer pouco caso das pessoas. E, por fim, peça a Deus convicção. Desculpe. Peça a Deus que o capacite a defender suas convicções com um espírito genuíno de humildade. Um espírito genuíno de humildade. Quando você for chamado a defendê-las, se você for chamado a defendê-las, tá? Não é ler as coisas e aprender sobre tal e tal assunto porque você quer falar sobre aquilo, porque você quer defender. Ninguém está lhe perguntando nada. Então, você poderia ler outras coisas que servissem para a sua edificação em áreas problemáticas da sua vida, mas aí você está apegado a certos assuntos, certas questões que nada lhe acrescentam, na verdade, porque você se aproxima delas com orgulho, só fazem você inchar e desprezar outros assuntos que seriam muito mais urgentes na sua vida, na sua caminhada, várias áreas em deficiência, mas o seu orgulho doutrinário sempre leva você a buscar aqueles temas favoritos, aqueles temas prediletos, aqueles temas de disputa em que podemos humilhar os outros, podemos mostrar como nós somos melhores do que os outros. Então, peça a Deus que o capacite a fazer boas escolhas e a não ser orgulhoso quanto às suas doutrinas. Ok? É uma contradição, de fato, né? Você ser orgulhoso com relação à verdade. Você crescer no conhecimento de um assunto e aquilo não lhe tornar virtuoso, não lhe tornar mais santo. É uma contradição, mas é próprio do nosso coração enganoso. Ele se reveste de desculpas, ele se reveste de uma série de pretextos para que nós não enxerguemos a verdade. Às vezes, as pessoas que estão do nosso lado, elas conseguem ver isso muito facilmente, né? Uma esposa chega para mim e diz: para com essa conversa, para com essa briga, para que isso? Né?
Então, é uma tentação grande e sutil demais, porque parece que nós estamos militando na causa de Deus, nós estamos prestando serviço a Deus, a verdade precisa de nós não podemos nos calar. Mas o que nós estamos fazendo é simplesmente trabalhando pela nossa própria imagem, trabalhando para parecermos bem, ficarmos bem e não ficarmos por baixo nas discussões. E usamos a palavra de Deus, as doutrinas da Escritura, para como essa forma de nos promover. Nos aproximamos dela de forma errada. Ok? Tá claro até aqui? Um terceiro tipo de orgulho. Vimos o orgulho moral, vimos o orgulho doutrinário, e agora um terceiro tipo de orgulho, o orgulho das realizações. Supor, como é que a gente pode definir? Supor que as nossas conquistas se devem à nossa capacidade. Isso tem muito a ver com o ponto que a gente viu na aula passada, a ingratidão. Então, quando nós começamos a nos orgulhar das coisas que nós fizemos, sem levar Deus em conta, nós passamos a estar orgulhosos das nossas realizações, orgulhosos de nós mesmos. A Bíblia mostra realmente que há uma certa causa e efeito entre trabalho e sucesso, né? Provérbios 13:4 diz: o preguiçoso deseja e não consegue, mas o desejo do diligente, daquele que trabalha, daquele que é operoso, esse desejo será satisfeito. Então, normalmente, Deus atende ao diligente. Deus honra o trabalho duro, o trabalho honesto, o trabalho diligente. Tá? Deus abençoa, Deus abençoa. Enquanto que os planos do preguiçoso não se realizam, não se concretizam. Ele só deseja, ele morre desejando e nada tem. Só que há um problema em nós pararmos aí e pensarmos que a coisa se resume a isso. Então, olha, se Deus abençoa o diligente, cabe a mim então fazer e certamente serei abençoado. E mais, se alguém não está sendo abençoado, se alguém não está conseguindo fazer, certamente ele não está sendo diligente. Porque se ele fosse diligente, Deus abençoaria. Então, isso é um equívoco clássico, assim, lembra até os amigos de Jó, né? Só levar em conta a nossa responsabilidade, mas não colocar na equação um Deus que é soberano e que pode fazer qualquer coisa. E que tem os seus propósitos, que como lá na história de Jó, ninguém sabia. Uma história, toda a história havia começado ali no plano celestial. Pedidos de Satanás, concessões que Deus fez para que ele agisse e atuasse, e isso escapava completamente ao plano dos homens. Ninguém sabia que aquele era o propósito. Deus pode ter propósitos que nós não conhecemos. Então, Deus faz empobrecer e enriquecer. Deus exalta e abate os homens. Então, jamais considerar o plano das nossas responsabilidades e esquecer da soberania de Deus. Jamais esquecer de que, acima de tudo, há um Deus soberano. Então, apesar da nossa responsabilidade, a causa última das nossas realizações, inclusive as espirituais, porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, se você fez, antes de tudo, Deus lhe fez querer. Deus operou o querer, Deus instilou esse desejo no seu coração, Deus lhe conduziu a isso. Tudo procede de Deus, Ele é a causa última de todas as nossas realizações. Nele existimos, nele somos, nos movemos e existimos. Nada fora de Deus.
Então, o orgulho, ele nos conduzirá à ingratidão fatalmente. Se olharmos só para nós, seremos orgulhosos. E sendo orgulhosos, não agradeceremos a Deus. Porque fomos nós, foi o nosso braço. Tem aquela frase de Chesterton que ele diz que a pior coisa para um ateu é um dia sentir-se grato e não ter a quem agradecer. Obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado. Está agradecendo a quem? Se a sua vida é dizer que Deus não existe. Obrigado porque eu consegui isso, porque isso foi possível na minha vida. Obrigado a quem? Se você tirou Deus da equação, tudo vai se voltar para Ele. Como eu sou capaz? Olha quantas coisas eu consegui. Como Nabucodonosor, olha esse reino todo que eu edifiquei com a força do meu braço, né? Então, a razão para agradecermos por qualquer feito que nós, porventura, consigamos realizar é que Deus foi quem nos deu a força para sermos bem-sucedidos naquela tarefa. Veja alguns textos que falam sobre isso. 1 Coríntios 4:7. Quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas tu recebido? Quem te faz diferente dos demais? E o que tens que você não tenha recebido? O que é que você tem que você não tenha recebido? Olha, eu conquistei tal coisa, eu conquistei um emprego, eu conquistei o meu curso, meu diploma, eu conquistei meu apartamento, eu conquistei minha moto, meu carro. O que você tem que você não tenha recebido? Se todas essas coisas você conquistou, houve um Deus que lhe capacitou a tudo isso, para tudo isso. Em cada momento da sua vida. Ninguém pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Ninguém pode receber coisa alguma. Sejam os crentes, está falando ninguém, sejam crentes, sejam descrentes, ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. As riquezas que os ricos recebem são riquezas dos céus, são riquezas dadas por Deus. Agora veja o Salmo 37 e 73 para entender qual é o propósito de Deus em todas as coisas, tá? Como Deus os coloca em lugares escorregadios. Mas eles não receberam por eles mesmos, sim pela boa mão de Deus, tá? Ainda que não sejam gratos. Então Deus é quem nos faz progredir, Deus é quem nos abençoa em todas as coisas. E a bênção de Deus não traz dano. Ele abençoa os nossos esforços. Tá? Por isso, como cristãos, não podemos ser como aquelas pessoas insuportáveis, muitas vezes, à nossa volta. Todo mundo já deve conhecer alguém assim. O sujeito que só fala de si, das coisas que ele conquistou, do que ele conseguiu fazer, de como ele é esperto, de como ele é inteligente, de como ele resolve, de como ele faz e acontece. E Deus nunca aparece na boca desse cidadão. E às vezes é até crente. Mas é um orgulho tremendo das suas realizações. Então seja outro que te louve, deixe que alguém de fora venha e algum dia, quem sabe, reconheça o que você está fazendo. E não a sua própria boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Tá? Se é para falar de alguma coisa, fale apontando para Deus. Fale apontando para Deus. Já viram os retratos, aquele retrato de Calvino, aquela pintura de Calvino? Calvino está assim, com a mão assim. Isso é comum em vários retratos de cristãos. Eles estão sempre assim. O retrato é deles, né? O retrato é da figura. Mas o que é que ele está dizendo? Ele está apontando para cima. Então, sempre que testemunhe, sempre que você puder falar e quiser falar de alguma realização sua, oriente esse seu testemunho biblicamente, para que fique claro para quem ouvir que você é um miserável, você é um imprestável, mas que Deus pode usar pessoas como você para fazer
isso ou aquilo, conforme a vontade dele. Ok? Então, aproveite para glorificar a Deus sempre que for tentado a orgulhar-se das suas realizações, a falar de si mesmo. Então, deixar de reconhecer que o sucesso vem de Deus é o que vai nos levar a esse orgulho das nossas realizações, que é uma confiança carnal, é uma confiança em nós, é uma confiança na nossa inteligência, na nossa força, sendo que nós não conseguimos controlar nada. Veja esse caso agora do coronavírus. Quem foi o grande gênio da bolsa que pôde prever o coronavírus e que não perdeu dinheiro no coronavírus? Quem foi o dono de empresa que sabia que isso ia acontecer? Você não sabe nada. Então, não pare com essa confiança carnal. E o que é que desperta esse orgulho das realizações? Às vezes ele pode vir de coisas muito simples, como um elogio. Então, um mero elogio, a pessoa já ficou se achando, olha, se fulano disse isso de mim, principalmente quando vem de alguém importante, se fulano disse isso de mim, a gente grava, né, tira um print, né, e então é porque realmente o que eu faço não é para qualquer um, não. Podem vir de um tempo de prosperidade, isso é muito comum aos homens, né? O sujeito está lá e começa a ganhar dinheiro, um dinheiro que ele nunca pensou que ia ganhar na vida, começa a ter um padrão que ele nunca imaginou, que ninguém da família dele, do entorno dele tem. Ele começa a conviver em um novo ciclo de amizades, novos amigos, sofisticados, ricos, ímpios, desfrutando da vida, vivendo como se Deus não existisse. E aí ele pensa, nossa, agora, o que é que eu quero mais? E aí ele se esquece de Deus. E aí ele troca de mulher. E aí ele passa a tomar uma série de decisões erradas porque o seu coração está envaidecido das suas realizações. Ele está se achando seguro por um tempo de prosperidade que o Senhor deu a ele, que o Senhor concedeu, e ele então começa a perambular na vida. Uma posição de prestígio às vezes nem envolve dinheiro, às vezes é só o prestígio, é um cargo numa comissão, é um cargo não sei o quê, é um cargo na igreja, é ser reconhecido como alguém que tem autoridade. O sujeito então já está envaidecido da sua posição de prestígio. Às vezes é o sofrimento. A gente começa a sofrer e aí há uma glória, né, em suportar o sofrimento. E nós gostamos de falar disso. Queremos que as pessoas vejam como nós sofremos e como nós somos fortes ali no sofrimento. Às vezes é o sofrimento pela verdade. E nós agora vamos nos tornar orgulhosos porque nós estamos sofrendo pela verdade. Pelas razões erradas. Estamos sofrendo pela verdade, mas esse sofrimento está servindo para alimentar a nossa vaidade. Veja como é enganoso. Então, o orgulho, ele se alimenta de qualquer coisa. Até mesmo de não fazer nada. Às vezes o sujeito não faz nada. É alguém que não tem vantagens para contar, vamos dizer assim, do que conseguiu na vida, do que fez, etc e tal. Mas ele começa, então, a dar uma dimensão heróica para essas coisas. Esse nada fazer da vida, né? A esse nada realizar. Então, ele começa a se orgulhar. Olha, eu nunca fiz tal coisa, eu não tenho nada, sabe? Tem uma charge de um sujeito que foi no psiquiatra, não sei se já contei isso em sala, e aí sentou lá no divã, e aí o psiquiatra, aí ele falou pro psiquiatra assim, doutor, eu acho que eu me tornei um grandíssimo idiota. Aí o psiquiatra respondeu, todo idiota tem mania de grandeza. Quer dizer, o sujeito não está contente em ser um idiota qualquer, em ser uma pessoa ordinária qualquer. Ele quer ser o idiota mais notável. Até no nosso erro,
a gente tem a mania de glorificar o nosso erro, de dar a ele uma dimensão heróica, a nossa mania de grandeza, para que a gente se sobressaia. Olha, entre as pessoas que não fizeram nada, eu sou a mais notável. E aí vocês estão se orgulhando. Pois é, vocês estão se orgulhando do que vocês fizeram. Dadinha citou aqui um livro, Ego Transformado, muito bom, a gente já estudou em sala, a maioria acho que não pegou, mas a gente faz bastante tempo, a gente já estudou esse livro em sala, recomendo, do Tim Keller. É um livretinho bem pequeno e baseado numa ideia do C.S. Lewis, né? Que é esvaziar, não ligar para si mesmo, né? Não ligar para si mesmo, tá? Então, várias coisas podem despertar em nós o orgulho das realizações. Não pense que porque você não tem muitas coisas, talvez para contar vantagem, você não esteja tentado a mesma coisa. Sempre vamos nos apegar às coisas que nós fazemos e considerá-las melhores que as dos outros e dar a elas uma dimensão maior do que ela possui, sejam boas ou até o nada fazer, né? Então, quando nós estamos assim, orgulhosos das nossas realizações, nós passaremos a ter ciúme dos louvores que os outros recebem, porque nós queríamos para nós aquilo ali. E nós achamos que as coisas que nós fazemos é que merecem ser louvadas, né? Não vamos saber reconhecer, não vamos saber ser gratos a Deus pelas coisas, pelos dons que Ele deu a outras pessoas. Então, viveremos buscando reconhecimento e infensos a críticas, fechados para a crítica. Qualquer crítica vai nos deixar melindrosos. Mas como assim? Eu me esforço tanto, eu dou tanto de mim, eu procuro fazer o meu melhor. E só ouço críticas, e só isso, e só isso, e só isso. Então é isso que vai acontecer quando nós estamos nos levando a sério demais. Ouça as críticas. Ouça as críticas. Por que você se levando tão a sério assim? Ah, é porque nós estamos vivendo uma vida em busca de reconhecimento, em busca de sermos vistos pelas coisas que nós fazemos, pelas nossas realizações. Então, quando nós estamos assim, nós não vamos aceitar, exato, Sabrina, temor de homens, querer agradar homens. Nós não vamos aceitar tarefas obscuras. Tem um livro da esposa do Francis Schaeffer, que é a Edith Schaeffer, está para sair em português e o título já está traduzido. O título é assim: A Arte Invisível de Cuidar do Lar. Quem já tem algumas donas de casa aqui ouvindo, né? A arte do cuidar do lar é uma arte invisível. É um trabalho infinito. Quanto mais você lava, mais tem prato na pia. Quanto mais você lava a roupa, mais ela suja. Quando você lava, aí tem que tirar do varal, tem que estender, tem que tirar. E assim vai. E a casa sempre está suja. De modo que ninguém fica ali dizendo, ó, parabéns, você lavou os pratos. Nossa, quanto prato você lavou? Parabéns, você lavou as roupas. Você lavou minhas roupas, Eva? Você lavou minhas roupas? Você fez a comida? Então, a arte de cuidar do lar é uma arte invisível. É uma arte invisível. É um trabalho que as pessoas não estão vendo. E talvez por isso, não que seja errado, evidentemente, me entendam bem, mas talvez por isso, as mulheres hoje busquem tanto, e aí cabe a cada um avaliar o seu próprio coração, o trabalho fora do lar. Porque esse trabalho é geralmente reconhecido, ou pelo menos recompensado com salário. Mas ficar em casa, esse trabalho não é reconhecido. Essa arte de cuidar do lar é invisível. É um trabalho ingrato, né? Muitas vezes, na maioria do tempo. Então, cuidar de filhos, por exemplo, sei que não se aplica à maioria aqui, mas também é uma ilustração, é algo que você só vai colher os frutos daqui a 10, 15, 20 anos. De ver pessoas formadas, segundo a imagem de Cristo, pessoas instruídas naquele caminho em que deveriam andar, para que não se desviem dele, pela graça de Deus.
É um trabalho invisível, ninguém está vendo. Se você está lendo a Bíblia com seus filhos ou não, ninguém está vendo. Se você está orando com eles ou não, ninguém está vendo. Se você está levando para a igreja, sim, as pessoas estão vendo. Mas o que você faz em casa, a forma como você vive, é uma tarefa obscura. A sua vida devocional é uma tarefa obscura. É você e Deus. Estamos proibidos de fazer isso para louvor dos homens, de chegar num lugar e ficar orando em voz alta, para que as pessoas vejam, tá? Então, quando vivemos em busca de ser vistos, de sermos reconhecidos, nós vamos fugir dessas coisas. Essas coisas não trazem reconhecimento. Lavar prato não traz reconhecimento. Isso se aplica aos homens também. Isso se aplica aos homens. Por exemplo, é muito mais fácil eu aceitar uma tarefa como dar aula, como organizar um evento da igreja, como fazer alguma outra coisa, do que aceitar a tarefa de lavar os pratos em casa, de lavar um banheiro. Por quê? Há uma ideia errada de que aqui essas coisas eu estou fazendo para o reino de Deus. É uma demonstração de amor a Deus. É uma demonstração. E além de tudo, as pessoas estão me vendo. Na verdade, as pessoas estão me vendo. As pessoas não estão vendo que minha esposa precisa que os pratos sejam lavados, que o banheiro seja lavado. Não é verdade? Então, veja como o nosso coração trabalha, irmãos. Então, se buscamos e se vivemos buscando o reconhecimento dos homens para alimentar o nosso orgulho, para alimentar o nosso eu, para alimentar o nosso ego, vamos fugir de trabalhos obscuros, com certeza. Vamos fugir de tarefas que não tragam uma gratificação imediata, como cachorrinhos. Vamos viver como cachorrinhos. Fez, está aqui a sua ração, o seu ossinho de ração. Toma. Fez, está aqui o seu ossinho de ração. Parabéns. Bom menino. Então vamos viver como buscando ser bom menino. Tem até uma música, o clipe é meio ruim, mas de uma banda aí em que o sujeito ridiculariza essa situação toda. E ele é alguém que ele se descreve sempre em busca de elogios, né? E aí, uma paródia, o sujeito tá lá em casa, aqui, eu lavei os pratos, cadê meu elogio? E a mulher dele tá lá, insensível, assim. Eu lavei os pratos, cadê meu elogio? Eu botei o lixo lá fora, cadê meu elogio? Eu cheguei no horário no trabalho, cadê meu elogio? Ninguém me elogia. Eu atravessei na faixa de pedestres. Eu respeito as leis de trânsito. Cadê meu elogio? Ninguém me elogia. E aí o sujeito é o sujeito que vive doente, né? E muitas vezes a gente vive assim. Famintos pela apreciação alheia, famintos por reconhecimento, por elogios, quaisquer que sejam. E a história é tão cômica que o sujeito, na última cena, ele está no meio da rua e ele está com uma placa assim, me dê um elogio. É como se fosse um mendigo sentado assim na calçada e a placa, me dê um elogio, me faça um elogio. E aí o sujeito passa, não lê a placa, porque passa rápido, e joga uma moeda. Aí ele para o cara e diz, epa, eu não quero dinheiro, eu quero um elogio. E aí o sujeito volta e olha para ele assim e diz, parabéns, é bonito esse seu suéter aí. Aí ele, e aí ele fica todo desconcertado, sem saber o que dizer, mas aí, finalmente, alguém o elogiou. Então, é uma situação ridícula, o sujeito ir para a sarjeta pedir um elogio, mas é assim que o nosso coração nos coloca muitas vezes, né? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu, recém-casado, aí Eva saiu de casa, uma vez ainda trabalhou durante a gravidez de Jonas e de Cecília. Quando a Cecília nasceu, ela parou. E aí, um dia ela saiu de casa, logo no começo, e aí tava aquela pilha de prato, eu fui lavei todos os pratos. Aí quando ela chegou, aquela admiração, nossa, você lavou os pratos, que maravilha, tal, obrigada, tal. Tudo bem. Aí outro dia ela saiu, aí eu vou lá de novo, né? Aí fui lavei os pratos de novo. Aí ela chegou e não percebeu. Ela chegou e não percebeu que os pratos são lavados. E aí eu fiquei naquela, né? E aí, sabe o que foi que eu decidi depois desse dia?
Eu não vou lavar os pratos com tanta frequência, não. Porque se eu lavar todas as vezes, eu não vou ser reconhecido por isso. Ela não está vendo, ela vai notar. Quer dizer, veja que perversidade. Porque da primeira vez, tudo bem, eu lavei para ela. Mas da segunda vez, eu já não queria lavar para ela. Porque se eu não fosse reconhecido por aquilo ali, eu não queria fazer. Eu não queria lavar os pratos porque eu queria, porque eu pensava nela, porque eu a amo e eu quero diminuir a sua carga de trabalho. Ela já saiu, já foi trabalhar fora. E agora bom, eu tô em casa, né? Deixa eu fazer alguma coisa. Não. Se não houvesse reconhecimento para aquela tarefa, eu não queria. A conclusão que eu cheguei foi essa. Tá? Então você vê a miserabilidade do meu coração, e eu sei que o seu é melhor que o meu, mas a miséria do meu coração de não fazer algo do qual eu mesmo iria me beneficiar, afinal, estou em casa. Eu preciso dos pratos, eu preciso dos copos, eu preciso dos talheres. E não fazer algo se meu ego não fosse alimentado por aquilo ali. Se como um cachorrinho ela não dissesse, muito bem, bom menino, você lavou os pratos, tá? Então é assim que o nosso orgulho funciona, ele nos degrada de fato. Qual é o antídoto para isso? Reconhecer aquilo que Cristo falou em Lucas 17:10. Quando fizerdes tudo. Peraí, eu quero ver. Quando fizerdes. Quando fizerdes tudo o que vos for ordenado. Muito bem, Dadinha. Dizeis, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos. Quando Paulo acabou de fazer tudo, de sofrer tudo aquilo, em nome de Cristo, de dar a sua vida martirizado, o sentimento que deveria haver no coração dele era esse. Eu sou um servo inútil. Eu fiz somente o que deveria. Eu não fiz nada mais. E se esse sentimento deveria estar no coração de Paulo, dos homens mais santos e dos que mais trabalharam, Paulo disse que trabalhou mais do que todos os apóstolos. Não disse isso para a própria vaidade, mas porque foi mesmo. Se isso deveria estar no coração dos homens que mais fizeram para Deus e pela causa do reino, o que é que deveria estar no nosso coração? Por que é que o nosso coração está envaidecido? Porque fizemos isso, fizemos aquilo, outro. Outra coisa, ser reconhecido ou não ser reconhecido não deve ser a nossa preocupação primeira, mas fazer as coisas certas. Ser reconhecido ou não é algo que vem da mão de Deus. Ele a um exalta e a outro abate. Pobreza e riqueza vem da mão do Senhor. A honra vem da mão do Senhor. Talvez Deus tenha reservado para você uma vida de serviço e um fim obscuro. E aí, essa vida vai valer a pena? Ou só vai valer a pena se uma vida de serviço vier acompanhada por um fim de fama, de reconhecimento, de glória? Se ninguém reconhecer as coisas que você faz, e se ninguém valorizar, então você não vai fazer? Então isso não compensa? Não compensa servir a Deus? Porque o seu ego não está sendo alimentado? Deus sabe recompensar os seus filhos. Por isso que Deus nos proíbe de buscar o louvor para nós mesmos. Porque quando nós buscamos o louvor para nós, quando nós fazemos, quando damos com uma mão e queremos que a outra veja, queremos que todos vejam, não só a nossa mão. Quando nós queremos ser louvados, reconhecidos, destacados pelos homens, nós já perdemos o louvor de Deus. Então faça e Deus o recompensará. Deus o louvará. Deus vê todas as coisas. Ele garante isso. Isso não é só uma ameaça para temermos a Deus e evitarmos pecar, mas também, quando fizermos o bem, saibamos que Deus está vendo.
Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. Deus vê o nosso coração. E Ele poderá nos honrar nessa vida e certamente nos honrará na vindoura. Ok? Por fim, depois de vermos o orgulho moral, o orgulho doutrinário e o orgulho das nossas realizações, agora nós chegamos ao orgulho de um espírito independente, né? Um orgulho muito comum em meio aos jovens. O autor do livro fala que ele não pensou em colocar isso no livro, mas ele listou uma série de pecados e mandou para algumas pessoas. E 2 pessoas que trabalhavam com jovens pediram, por favor, inclua o espírito independente. Esse é um pecado muito comum, esse é um pecado por vezes sutil, por vezes não. Então, o que é o espírito independente? O orgulho de ter um espírito independente é a tendência a resistir à autoridade, especialmente à autoridade religiosa, e ter uma atitude de insubmissão. Ter uma atitude de insubmissão. Então, tem uma frase do Mark Twain que ilustra bem isso aí. Ele diz assim: quando eu era um garoto de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal conseguia suportar ficar perto daquele senhor. Mas quando completei 21, fiquei estarrecido com quanto ele havia aprendido nesses 7 anos. Então, essa frase cômica ilustra esse sentimento da juventude, né? Ali pelos 14 anos, ali na nossa adolescência, ali no começo da nossa juventude, meu pai não sabia de nada. Presbítero, não sabe de nada. Esse povo antigo, esse povo velho. E aí nós avançamos um pouquinho, crescemos um pouquinho e amadurecemos um pouco, e a gente olha de novo para as pessoas e diz: nossa, como você aprendeu tanta coisa nesse pouco tempo? Quem aprendeu fomos nós, né? Se é que aprendemos. Então, é muito comum, por termos esse espírito independente, achar que nós sabemos tudo, nos orgulharmos do nosso conhecimento, das nossas capacidades, de uma série de coisas. Nós começamos a criticar as coisas que nós não conhecemos. Então, o autor mesmo do livro menciona isso, e talvez você já tenha passado por isso. Eu já passei por isso. E você, quando é jovem, você não tem filhos, e você começa a olhar para alguns casais e o modo como eles criam as crianças, e como as coisas acontecem, você começar a criticar, ainda que você não diga para ninguém, mas você começa a olhar de uma forma muito crítica, muito dura, e você diz: ah, fosse comigo não seria assim, não. Né? Você olha o governo de certas casas e como alguém se porta, como meu pai se porta, como minha mãe se porta. Uma mulher de Deus não deveria ser assim, um homem de Deus não deveria ser assim, porque quando chegar a minha vez eu vou fazer diferente. Será? Você está sujeito aos mesmos erros, e inclusive aos mesmos erros do seu pai e da sua mãe, que você viu aqueles erros acontecendo na sua frente. Tá? Então, há uma certa... não é maldição hereditária, não. É uma facilidade de repetir aquelas coisas. Porque nós sempre, de certa forma, glorificamos, assim, nós enfeitamos os erros dos nossos pais para não parecer tão ruim para nós. Então, da mesma forma, quando vemos alguns problemas na igreja, na nossa imaturidade, achamos que nós poderíamos resolver tudo aquilo ali. Os problemas da nação, esse presidente é muito fraco. Eu já teria resolvido. Será? Quando vemos algumas tradições e nos revoltamos contra elas, né? Porque as coisas são assim e ninguém tem explicação, porque é uma tradição. É o jeito como as coisas acontecem, é assim que a gente se veste, é assim que a gente tem esse costume na nossa família, a gente almoça junto, e etc e tal, e uma série de coisas que são implícitas ali, que ninguém questionou, que está todo mundo
bem com aquilo ali, mas no nosso espírito rebelde, no nosso espírito independente, nos leva a fazer questionamentos infantis sobre coisas que nós poderíamos abraçar, nós poderíamos ter prazer nelas, mas só lá na frente é que nós vamos lembrar e vamos querer repeti-las. Algumas coisas que nós vemos hoje que não aceitamos, isso aí é muito chato, né? Eu faria melhor. Então, achar que sabe mais, por achar que nós sabemos mais, nós, quando temos esse espírito independente, estamos sempre negando a nos submetermos a ordens ou sutilmente contornando as orientações. É assim, mas peraí, não precisa ser tão assim. E aí a gente vai e faz do nosso jeito, porque a gente acha que a gente sabe como fazer. Então isso acontece às vezes no trabalho, né? O sujeito está lá, ele chegou para aprender uma coisa, é um estagiário, é um bolsista, é um aluno aprendiz e tal, mas ele já acha que ele já sabe mais do que o sujeito que vai ensinar para ele. Porque ele tem esse espírito independente. Não, fulano é das antigas. Então, nós não queremos, normalmente, nós não queremos, muito menos na juventude, ser tutelados. É a coisa que a gente menos quer. A gente quer ser independente. Não venha falar comigo com ares paternais, como se eu fosse uma criança. Eu não quero essa tutela. Eu não quero, muito menos, ser repreendido por alguma coisa que eu fiz. O orgulho não deixa você reconhecer o seu erro. Você já sabe de tudo. Você já sabe de tudo. Então, Hebreus 13:17 vai nos alertar contra isso. Vai dizer, obedecei a vossos líderes, falando aqui especificamente do contexto da igreja, tá? Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos será útil. Pois isso não vos será útil, não vos será de proveito. Eles vão continuar sendo responsáveis por você. Vão continuar lhe tratando, vão continuar sabendo que prestam contas a Deus, mas não vão fazer isso com alegria, porque vai ser um sofrimento, vai ser muito trabalhoso e não vai ser útil para você. Então, no fundo, como dizem aí os flamenguistas, né, nós achamos que nós estamos em um outro patamar, é outro patamar. De modo que aquelas pessoas, esse pessoal antigo, esse pessoal mais velho, meus pais mesmo, eles têm pouco ou nada a nos ensinar. Pouco ou nada a nos ensinar. Precisa mudar. Precisa mudar esse pessoal. Então, revelamos esse pecado colocando na conta da juventude. Relevamos esse pecado muitas vezes. Os mais velhos fazem isso, colocando-o na conta da pouca idade, mas não é um pecado da idade. Essa coisa, isso aí é a influência da psicologia na igreja. É o adolescente. A adolescência é uma fase difícil. Não é. Não é isso o problema. Não é esse o problema. Não tem a ver com a idade. Tem a ver com um coração pecador. E aí os jovens que crescem e vai sendo passada a mão na cabeça deles em relação ao seu espírito independente, a sua rebeldia, a achar que já sabem de tudo, o que é que acontece com eles? Eles se tornam idosos, velhos, difíceis de tratar, pessoas intratáveis, pessoas cheias de opinião, pessoas que fazem e acontecem, que não ouvem conselho, porque eles cresceram assim. É uma pessoa difícil, sempre foi. Claro, diziam que era assim mesmo, era um adolescente, aí se tornou um jovem adolescente e um velho adolescente. Tá? Com os mesmos maus hábitos não tratados, com o mesmo espírito independente, arrogante, achando que sabe de tudo, tem todas as respostas. E é terrível conversar com uma pessoa que chegou assim nessa idade sobre a Bíblia,
que a pessoa tem as suas próprias interpretações para tudo. Ela não se submete a nenhuma interpretação colegiada, vamos dizer assim. O que os catecismos falam, desconhece, também não quer saber. Ela está ali, ela está lendo a Bíblia, né? De alguma forma buscando a Deus, mas com o seu espírito armado, tirando suas conclusões. E ela acha que está sempre descobrindo uma coisa nova na Bíblia também. Está sempre descobrindo uma coisa nova. Quando você vai ver, é uma coisa que já foi tratada 1000 vezes por todo mundo. Ela acha que é uma coisa nova, novidade que ela descobriu. Justamente porque o seu espírito independente, o seu espírito arrogante, cheio de opinião, não lhe deixa ver. Então, esse não é, irmãos, um pecado exclusivo da juventude. Não pense que você está desculpado por ser jovem, por ter pouca experiência de vida, em viver dessa forma. Se você vive assim, e se o pecado não é tratado, você não é corrigido, se você não se arrepende, você vai ser um velho cheio de opinião, que acha um monte de coisa ruim, difícil de conviver, tá? Porque o seu espírito é arrogante. Você é uma pessoa de espírito arrogante. Então, é a tal síndrome do livre pensador, né? A pessoa que pensa por si mesmo, por si mesma, ela não segue o rebanho. Então, para essas pessoas, a sua opinião é uma opinião fidedigna. Eles acreditam piamente que estão certos naquilo que dizem, mas eles não trazem a sua opinião para o crivo das escrituras, não se submetem não submetem a sua opinião ao crivo das escrituras. Então, é um bom sinal, é um sinal auspicioso, né? Um sinal de um bom rumo quando se tem uma atitude dócil perante o ensino. Tem um irmão da nossa igreja que diz isso. Tudo ensina aquele que é um bom aluno. Se você é um bom aluno, você vai aprender com aquele presbítero que hoje você tende a não respeitar e a não considerar. Há várias coisas na vida dele e sente para conversar com ele, ele vai poder lhe ensinar muita coisa. Talvez você precise dele no futuro, enquanto hoje você só o despreza. As crianças podem ensinar com a sua ingenuidade em tantas coisas, com o seu deslumbramento para com a realidade. Mas se você olhar de forma errada para as crianças, você vai achar que você não tem nada a aprender com elas. Então, tudo pode ensinar. A criação ensina. Se você é um bom aluno, se você é humilde o suficiente, você vai aprender. Você vai aprender. Você vai estar aberto à experiência do aprendizado. Tá? Você vai estar aberto à experiência do aprendizado. E da mesma forma, se você é arrogante, você vai se fechar a essa experiência. Então, eu estou aqui em outro patamar, né? E não tenho muita coisa para aprender com essas pessoas. Pelo contrário, eu vou ensinar para elas como é que se faz. Então, uma ressalva que há que se fazer a isso é que essa autoridade espiritual não é ilimitada, como a gente vê em certas igrejas, certas comunidades. As pessoas começam a usar a posição que têm para fazer escolhas indevidas. Então, o sujeito diz assim, eu não sou seu pai na fé, eu não sou seu pai espiritual, então a melhor pessoa para você é essa aqui. E aí escolhe a dedo a pessoa e usa de toda a sua influência para direcionar o sujeito para aquela escolha, sendo que ele nem queria, nem era o que ele queria, nem era o desejo dele. Ou então uma escolha claramente errada em alguma outra área e o sujeito está ali, não, mas eu sou o seu pai espiritual, eu sou o seu guia, você tem que obedecer e de bom coração para que eu não faça isso gemendo, porque isso não será de proveito, e aí o sujeito é levado a se submeter àquilo ali. Então não é isso, não é essa autoridade aí, é em tudo aquilo que for lícito, em tudo aquilo que for dentro dos limites estabelecidos pela Escritura. O fato é que
sem esse espírito independente, nós vamos reconhecer que há pessoas experientes, há pessoas que podem nos ensinar uma série de coisas e nos ensinar a crescer, nos ajudar a crescer, nos tornar cristãos maduros, e com isso nós vamos poder ajudar a outros, se nós abandonarmos essa atitude infantil de achar que já sabemos tudo e que já temos as respostas, tá? E por isso nós não precisamos nos submeter e nem seguir conselhos. Então, por fim, o antídoto para um espírito independente é: ore a Deus pedindo que Ele traga à sua mente todas as inclinações orgulhosas nessa área. Tudo aquilo que leva você a achar que sabe de tudo, que você é o sabichão. E confesse o seu pecado a Deus e talvez ao próximo, dependendo da forma como você tem agido. Talvez você esteja afrontando alguém, seus pais, seu professor, os seus presbíteros, seu pastor. Confesse o seu pecado a Deus e, se for necessário, ao próximo. E, por fim, irmãos, serve como uma exortação geral para todos esses pontos: sejamos discípulos de Cristo. Cristo disse o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso vai nos livrar de nos comparar com os outros. Aprenda de Cristo, imite a humildade de Cristo, não o padrão baixo, moral que há no mundo, tá? Aprenda de Cristo, porque Ele sim é manso e humilde de coração e não se entregou a nenhuma dessas formas de vaidade e orgulho, nem formas abertas e nem formas sutis, mas foi sempre humilde. É o nosso grande exemplo de humildade, acima de qualquer homem que possa ter pisado nessa terra. Cristo, sendo o próprio Deus, se esvaziou da sua glória, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Encarnou e assumiu a nossa natureza humana, pisou e andou no deserto dessa terra, sendo Deus, obedecendo ordens, obedecendo a um plano, melhor dizendo, obedecendo a um plano eterno, a um acordo eterno, a um acerto eterno da Trindade Santíssima. O plano de salvação, feito lá na eternidade. Nasceu na pobreza, viveu uma vida de obscuridade a maior parte do tempo. As pessoas perguntavam quando ele apareceu: esse aí não é o filho de José? A família dele está aqui, o que essa pessoa tem de especial? Isso aí eu conheço desde pequeno. Viveu uma vida de obscuridade e somente se deu a conhecer quando foi necessário para cumprir a sua missão, porque não buscava a glória para si, mas fazer a vontade daquele que o enviou em todo o tempo. Fazer a vontade daquele que o enviou. Ele não estava preocupado em ganhar debates, ele não estava menosprezando o baixo padrão moral que ele encontrou ali, menosprezando as pessoas em razão do seu baixo padrão moral que elas viviam. Pelo contrário, a sua exortação era para trazê-las ao arrependimento, para trazê-las de volta a Deus. Ele não estava orgulhoso das suas realizações, dos seus milagres, tudo era apontando para as obras, tudo era apontando para a sua filiação, para aquele que o enviou, para demonstrar que ele vinha de Deus e que Deus era poderoso e ele fazia tudo aquilo sendo ele mesmo o próprio Deus encarnado. Tá? Então, Cristo é, de fato, o grande exemplo para nós e que ele, então, nos ajude. Que ele, então, nos ajude a vivermos de forma humilde. Não basta só estarmos contentes com evitarmos as formas mais grosseiras de orgulho, disfarçarmos o nosso orgulho para não parecermos arrogantes, mas sim que em nosso coração nós estejamos lutando também contra essas formas sutis e que nos assediam. Do espírito independente, especialmente na juventude, mas não por causa da juventude,
especialmente na juventude, de ser vaidoso e orgulhoso quanto àquilo que realizamos, como se não viesse de Deus, como se Ele não nos capacitasse, de termos vaidade e orgulho em razão da doutrina que confessamos e com isso diminuir as outras pessoas e de menosprezá-las, tratá-las como subcristãs, ou de olharmos para o mundo à nossa volta, que vive um padrão moral baixíssimo, e em razão disso desprezá-los e nos acharmos e agradecermos a Deus, ó Senhor, como eu sou, que bom que eu não sou assim, tá? Então que Deus nos ajude em cada um desses pontos. É isso. Eu vou passar a palavra então para Augusto, presbítero Augusto, e vou também ver aqui os comentários, que alguns eu não consigo ver porque são um pouco grandes e se eu parar para ler, eu me perco. Então eu vejo só as frasezinhas curtas. Fica a dica aí para quem quiser comentar também. Augusto, por favor. Estou aqui. Deus abençoe, professor Márcio, a exposição, um tema, não é por acaso, né, que esse tema ele está sendo tratado. É um tema que de fato fala a respeito de nós mesmos, como alguém comentou aí, né? Deixamos de olhar para nós e passamos a olhar nos outros, né, tais pecados. E o que percebemos é que tudo isso aí que foi ensinado, foi dito, foi apresentado, se tivermos sinceridade, né, aqueles que ouviram hoje pela manhã, cada uma dessas abordagens, ela falou um pouco ao nosso coração a respeito do orgulho. Isso é uma das práticas, como o Dádiva, acho que foi Dádiva que colocou aí no grupo, é uma das práticas mais perigosas, né, da Igreja de Cristo, dos pecados mais perigosos, né, o orgulho. Ele se apresenta de uma forma tão sutil, né, de uma forma, por vezes, inocente ou até mesmo transparente, né, aos nossos olhos já cegos, né, dessa vaidade que impera, seja, né, na moralidade, né, como o Márcio bem colocou, quantos, né, estão levantando a bandeira, né, quantos comentaristas jornalísticos levantaram a bandeira recentemente, como em relação àquele vídeo que foi publicado, que eu nem aguento mais ouvir falar dele, mas que, como é que é possível, como é, né, tal. E eu estava comentando aqui em casa que isso é o que eu mais escuto no trabalho, em relação às autoridades que estão acima, né, da gente lá no trabalho, e vocês devem ouvir a mesma coisa, mas os paladinos da pureza, da moralidade, levantaram essa bandeira, e isso é um risco para a gente também, pensarmos que toda essa moralidade é uma justiça nossa, e aí a gente entra na esfera da justiça própria. O orgulho doutrinário, semelhantemente, como o Dádiva também colocou, ou seja, é um risco muito grande. Aqueles irmãos que estão abraçando, né, a fé reformada, ou com a clareza, né, e a simplicidade das escrituras, é uma tendência ruim começar a criticar, colocando a sua descoberta, a sua nova descoberta e fazendo disso uma arma para humilhar até pessoas amigas, né? Eu me recordo quando a gente estava estudando na igreja a respeito do tema da eleição, um irmão chegou para mim e disse, infelizmente, isso foi essa verdade que eu tive que falar para um amigo meu, acabou com a nossa amizade, né? Não estou dizendo que o irmão agiu com um jeito errado, mas o amigo dele, de certa forma, usou isso como se fosse uma arma, né, da parte dele, e a amizade acabou. E os dois são irmãos na fé. Orgulho das realizações, isso parte muito nós como cristãos, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como eu consegui realizar essas obras na igreja, e ninguém reconhece. Ninguém reconhece. Isso precisamos orar mesmo, e muito, pelos nossos líderes, pelos pastores, porque isso é um pecado que assedia diuturnamente os ministros do Evangelho. Pastores que se esmeraram tanto no estudo, durante uma semana, naquele sermão,
e saem vaidosos, porque aquele sermão precisava alcançar corações, e chega na porta, aquele sermão não alcançou ninguém, ou não, ninguém deu um feedback a respeito daquele sermão, e fica naquela expectativa. Então, precisamos orar pelos líderes, porque é um pecado que bate na nossa porta, bate na porta dos professores da escola dominical. Eu dei aquela aula e nenhum aluno, nenhuma criança veio falar comigo, professor, gostei de sua aula. E isso daí é perigoso. Se a gente coloca nos nossos méritos, né, ou pensamos que são os méritos são nossos, melhor dizendo, de que a obra está sendo feita porque eu estou falando, porque eu estou proclamando, e quando, na verdade, a obra é do Senhor. E como o Márcio colocou aí, por fim, o espírito de independência, né, que também faz parte da nossa velha natureza. Somos arrogantes, somos, por vezes, insubmissos. Quando alguém fala contrário à nossa posição, ao nosso pensamento, isso aí, a gente não vou me delongar aqui, mas isso acaba causando dissensões na igreja, né, facções, enfim. Tudo isso daí, meus irmãos, parte do nosso coração, como o Márcio bem colocou. Não é a idade, não são as circunstâncias ocasionadas pelo meio que nós vivemos. O fundamento, a fonte, né, de tudo isso sempre é o nosso coração. Eu me lembro que Jerry colocou, né, ele cita, quando a gente estava estudando sobre indiferença, ele colocou no início desse capítulo sobre a indiferença e o orgulho, como sendo os dois pecados que têm raízes profundas. E a partir destes pecados, todos os outros se disseminam. Né? Uhum. Então, o pecado do orgulho vai me trazer inúmeros pecados secundários. Isso daí é tremendamente perigoso. Eu só queria recomendar aqui para os irmãos, eu estou lendo aqui, estudando o livro de Juízes, anotando, meditando no livro de Juízes. É interessante a gente perceber que no livro de Juízes ele tem aqueles juízes que o Senhor coloca as realizações daqueles juízes, expõe na palavra, ou seja, aprove a Deus trazer para o seu povo, registrar para o seu povo as realizações desses juízes, mas nós temos juízes que simplesmente diz, tal juiz, Ibissã, julgou Israel durante X anos, ponto. Cadê as realizações de Ibissã? Não interessou ao Senhor revelar. Da mesma forma, realizações que nós fazemos, e não cabe, né, não aprove a Deus que elas fossem reveladas, elas devem ser entendidas como idade, porque, como o professor Márcio colocou, tudo que nós estamos fazendo, desde lavar um prato até, né, a preciosidade de se pregar o evangelho, tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Não deve ser buscando uma glória própria, não deve ser buscando. Né? E aí, por vezes, nós queremos parecer com Gideão, nós queremos parecer com Sansão, que suas histórias, os seus feitos estão registrados nos anais da história. Isso é perigosíssimo. Então, é um alerta, essa lição de hoje serve como um ensino para o nosso coração pecaminoso, né, de forma que a gente reflita, peça perdão a Deus por vezes. Márcio deu um exemplo dele aí, do lavar o prato. Isso passa mesmo pela cabeça de quem é um chefe de família. Poxa, eu fiz isso e não fui reconhecido pelos meus filhos, pela esposa, e vice-versa, as esposas também, né? Fiz tanto, ele nem reconheceu o meu almoço que eu fiz hoje no domingo, né? Enquanto o Márcio está dando aula, a Evinha deve estar preparando a comida, ou então pedindo pelo iFood, enfim. Vou elogiar. Tem que elogiar. Mas eu não sei se... Ô, Júnior, rapidinho, não sei se eu contei essa história que o sujeito... Eu já contei em sala. O sujeito, mas vale lembrar. O sujeito sempre reclamava da comida da mulher, né? Sempre reclamava da comida, a mulher fazia comida, nunca estava boa, sempre faltava alguma coisinha. Um dia a mulher ficou indignada. Aí ela disse, olha, hoje eu vou fazer o seu almoço, mas você procure alguma coisa para elogiar minha comida. Eu não quero ouvir nenhuma reclamação. Aí ele disse, tá certo. Aí quando a mulher botou a comida que ele comeu, aí ele disse, tá tão quentinho. Elogiou, né?
Eu procuro alguma coisa para elogiar que vai ter. Mas, meus irmãos, assim, eu queria deixar uma palavra só final para os irmãos, né? Reflitam sobre cenas que vocês podem puxar da memória de vocês, em que vocês tiveram a insatisfação ou a infelicidade de agir dessa forma. Eu me recordo que certa vez eu cheguei numa mesa de almoço, num domingo, quase bati boca com meu cunhado por conta do espiritismo, né, sobre questões teológicas, isso na mesa de almoço, no restaurante. E são erros que nós cometemos no nosso caminhar cristão. Por vezes queremos que a nossa fé, a doutrina que nós defendemos, como o Márcio bem colocou, mesmo sendo verdadeira, nós temos que ter sabedoria, né? Como a própria palavra nos coloca, né? Sábios, né? Prudentes como a serpente e sábios, né? Mansos como as pombas e prudentes como a serpente. E essas oportunidades a gente precisa ter paciência. Um exemplo que eu botei aqui, eu anotei aqui, que era para falar também, que é aprender com os bons exemplos. Então, por vezes, você não sabe, não está maduro o suficiente, observe como é que os homens e mulheres mais maduras da igreja, com seus líderes, como é que eles agem, pegando os bons exemplos a respeito disso. Várias recomendações, né, que, por exemplo, às vezes um servo, um irmão em Cristo de outra igreja, coloca a seguinte questão: eu estou na igreja que ela é infiel, o pastor ele só prega prosperidade, o que é que eu faço? Como é que eu ajo? Confronto ele e quais são os bons exemplos que a gente ouve e precisam ser aplicados. Eu ouvi um recente: ore pelo seu pastor na sua igreja local, seja franco com ele em amor, ore com ele por ele. A recomendação nunca é ter um enfrentamento pisando, né, a respeito disso, mas orando em si. E Deus há de iluminar, a Deus há de aconselhar através da sua palavra. Então, como diz aquele outro, né, a frase célebre, né? A gente não pode ser orgulhoso de ser tão humilde, né? Eu tenho orgulho de ser humilde. A gente não pode passar também por essa situação. Então, eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela oportunidade da sua palavra ter sido, mais uma vez, lida em devocional hoje pela manhã, a devocional, né, ou no estudo que nós estamos tendo agora. E Deus, então, peço ao Senhor que abençoe a cada um de todos nós aqui, Dona Débora, Rebeca, Flávia Procópio, Dadinha, Rebeca Alcântara, o Tiago Muniz, a Viviane Andrade, Beatriz Torres, Matheus Freire, Willianes, professor Márcio, Marcos, Roosevelt, o Alan, a Sarinha Barreto, Jonathan, Lincoln, Dona Simone, a Grace, Sabrine, o presbítero Kleber está aqui conosco também, o Afonso, tem mais aqui a Juliene, Gabriel Marques, o Caio, né? Há tantos. Deixa eu ver aqui, mas que eu estou na tela. A tela aqui está. Pronto, melhorou aqui para mim agora. Eu vou, se alguém quiser ainda comentar alguma coisa, né? Tem a Lara, o Leandro, Cristina, aqui novamente Cristina, João, Thalita, G. Dantas, eu desconfio que seja Gelson, mas eu não tenho certeza. Gabriel Santana, Beatriz Machado. Alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode encerrar? Júnior. Pois não, Alan. Eu vou ser breve, até porque o horário já está bem avançado. Quando o Márcio falou sobre essa questão que o orgulho ele se apega a qualquer coisa, né? Eu lembrei do que John Piper falou quando falou a respeito do orgulho. Acho que no livro é Lutando contra a Incredulidade. Ele fala que o orgulho ele é tão perspicaz nessa questão de se apegar que ele não se condiciona nem a coisas boas que acontecem a nós. Ele divide o orgulho entre a autossuficiência e a autopiedade, né? E a autossuficiência é quando as coisas que nos dão vantagem, né, elas nos fazem orgulhar. E quando as coisas ruins acontecem conosco, o orgulho ele ataca por meio da autopiedade. Então a gente pensa, poxa, eu não merecia isso, o que Deus está fazendo comigo, essas coisas.
né? E eu achei muito interessante que quando a gente pensa em orgulho, a gente tende, né, Peraí, rapidinho, que o Matias está aprontando aqui. Ei, rapaz! Eu pra cá. Agora não. Ele... Ai, o coco, é. Ele tende... A gente tende a pensar mais nessas coisas vantajosas, né? E a autopiedade também é uma forma de orgulho e é uma coisa que é muito mais recorrente do que a gente imagina, né? Sim. É por isso que eu falo assim, a abordagem da lição. Olha aí, Matias. A abordagem, eu sei que a gente precisaria de muito mais tempo para pincelar cada ponto desse, mas você vai desde a arrogância, né, do orgulhoso, até mesmo essa autoflagelação, né, das pessoas. Todas as áreas são perigosas, então a gente precisa estar bem confiante no Senhor, bem ligado ao Senhor. O Márcio colocou, Tira o dedo daí. o Espírito Santo de Deus, ele que habita em nós, ele é quem nos adverte, é quem faz a gente puxar o freio, é quem coloca cabresto, né, nos nossos lábios. Ainda que a palavra venha até a nossa mente, o Espírito nos segura para que a gente não fale a respeito. Isso é maturidade que a gente vai aprendendo. Então, que o Senhor nos abençoe, nos conceda a bênção de podermos lidar com esse pecado, que não é exclusivo de algumas pessoas, ele atinge todos nós, em graus, evidentemente, diferentes, e aprove ao Senhor que o Senhor nos livre de termos graus enormes, né, desse pecado, que traz um grande mal, não somente para a nossa vida, mas para todos que nos cercam, para a comunidade que a gente vive e que a gente faz parte. Tá? Então, aprendamos com isso e possamos crescer, né, em humildade e em fidelidade à palavra do Senhor. Eu vou pedir ao Afonso está na sala, que nos eleve a Deus, Afonso, em oração, e assim a gente encerra. Tá certo. Então, tá ouvindo? Sim, pode falar, pode orar. Tá certo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia do Senhor que o Senhor nos concede, porque tivemos a oportunidade de cultuar ao Senhor, de aprender mais uma vez sobre a Tua Palavra e sermos confrontados e confortados, Senhor, quanto aos nossos pecados e aos pecados que temos aceitado. Que o Senhor venha iluminar as nossas mentes para que, em oração, possamos discernir aquilo que temos, aqueles pecados que não temos lutado contra, aqueles pecados que sorrateiramente têm, pouco a pouco, ganhado terreno em nosso coração. Mas nós recorremos ao Senhor, que é a fonte de toda bondade em nossas vidas, para que o Senhor nos dê forças e nos dê discernimento para honrar ao Senhor em nossas vidas, com os nossos pensamentos, no mais íntimo do nosso coração, afastando de nós o orgulho, tanto moral, quanto doutrinário, quanto das realizações e também do espírito independente, Senhor. E que em tudo a tua igreja, especialmente essa classe, possa ser levada nessa série a uma vida de santidade, a uma vida íntegra, cada vez mais íntegra diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se apiede de nós e nos dê, Senhor, a possibilidade de vencermos isso, porque é o Senhor que opera em nós tanto querer quanto realizar. É desse modo, Senhor, dependente totalmente do Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti, já agradecendo por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E o Senhor, portanto, nos conceda o dia dele, o dia do Senhor,
um dia agradável, que os irmãos possam se regozijar nesse dia. E o Senhor nos veja e nos guarde, enquanto estivermos afastados uns dos outros. Tá bom? Até mais. Só quero dizer que a aula será disponibilizada daqui a pouco, né? Por exemplo, o professor Márcio, estou falando presbítero Márcio. O professor Márcio vai colocar, depois vai disponibilizar, a gente vai colocar lá na nuvem. E essa aula também foi gravada, tá? Então, se os irmãos também quiserem assistir posteriormente, essa aula nós conseguimos gravar. Presbítero Kleber quer falar? Pode falar, presbítero. Não? Quer dar um tchau? Só um tchau. Tá ficando bem aí, viu? A barba branca. Tá, tô dando um trato nela aqui, botando adubo para ver se ela cresce. Tá bom, meu irmão. Tchau. Deus abençoe o senhor. Tchau. Até mais.